vou te contar o que aconteceu entre mim e meu marido porque, sinceramente, até hoje eu me pergunto onde foi que tudo desandou. Meu nome é Mariana, tenho 28 anos, e até poucos meses atrás, eu achava que vivia um casamento de dar inveja. Hoje, sentada aqui, me pego questionando se estou prestes a ver tudo ruir, e pior, sendo tratada como a culpada. Desde o início, o Daniel sempre foi muito apaixonado por mim. No começo do nosso relacionamento, eu me sentia a mulher mais desejada do planeta. Ele era do tipo que elogiava o tempo todo, dizia que eu era linda mesmo nos meus piores dias, que não conseguia acreditar na sorte que tinha por estar comigo. E era sincero. O carinho dele era constante, me abraçava na cozinha enquanto eu cozinhava, beijava meu pescoço enquanto eu lavava a louça, me puxava para perto como se não conseguisse resistir. Tudo isso, mesmo depois de anos juntos. Minhas amigas até brincavam com isso. A Camila, por exemplo, vivia dizendo, deve ser bom ter um homem que ainda te olha como no primeiro encontro. E eu confesso, me sentia orgulhosa. Enquanto os maridos delas estavam cada vez mais distraídos ou frios, o meu parecia cada vez mais apaixonado. Mas com o tempo, as coisas mudaram. Minha rotina ficou mais pesada. O trabalho virou um caos com prazos insanos. Minha mãe começou a enfrentar problemas de saúde e eu estava física e emocionalmente exausta. E foi aí que o toque constante do Daniel começou a pesar. Antes, eu via aquilo como demonstração de afeto. Agora, parecia que qualquer gesto carinhoso dele acabava se tornando algo mais. Era como se ele não conseguisse me tocar sem ter uma reação mais íntima. Um simples abraço se transformava em algo carregado, um beijo leve virava o início de algo que eu não estava pronta para continuar. E o mais curioso, ele nunca me forçou a nada. Quando percebia que eu não queria, ele respeitava e seguia em frente. Mas eu comecei a me sentir presa dentro de um papel que eu mesma não reconhecia mais, o de mulher desejada o tempo todo, mesmo quando só queria ser acolhida. Eu queria um abraço neutro, sabe? Um carinho que não levasse a mais nada. Só que ele parecia não perceber. Meus amigos, sem saber de nada, continuavam fazendo piadas sobre como Daniel devia estar subindo pelas paredes se eu estivesse cansada demais. Mas ninguém imaginava como isso, na prática, estava me incomodando. A afeição dele, que antes me fazia sentir amada, agora parecia uma cobrança silenciosa. E eu fui me afastando, tentando proteger meu espaço. Não falei com ele sobre como me sentia, só fui diminuindo os gestos de afeto. Esperava que ele percebesse, que entendesse sozinho, o que, claro, não aconteceu. Ele continuava sendo o mesmo homem apaixonado, com o mesmo comportamento de sempre. E eu, cada vez mais frustrada, fui guardando tudo aquilo até explodir. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquele momento, tudo o que eu queria era um pouco de paz. Eu só queria me sentir segura e acolhida ao lado do meu marido, sem a constante sensação de que qualquer toque carinhoso se transformaria em algo mais. Só que quando eu disse aquilo, o impacto foi imediato. O Daniel recuou como se eu tivesse dado um tapa no rosto dele. O olhar dele ficou vazio, o rosto perdeu a cor. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta da sala. E então, com a voz baixa e ferida, ele disse, eu não consigo evitar me sentir atraído pela minha própria esposa, Mariana. Sou jovem, saudável, isso é normal. Mas eu estava num estado de frustração tão profundo que não conseguia ouvir a razão. Chega, Daniel. Isso está me irritando. Eu só queria um abraço normal, um carinho sem segundas intenções. Mas com você, tudo vira outra coisa. Foi aí que eu vi a expressão dele mudar. Não era raiva. Era mais como se ele tivesse levado uma pancada emocional e estivesse tentando entender o que aquilo significava. Com os olhos ainda fixos em mim, ele apenas disse, ok, eu entendi. E se levantou em silêncio, indo direto para o quarto. Fiquei ali sentada no sofá, com um sentimento confuso de alívio e culpa. Parte de mim achava que finalmente, ele tinha entendido meu limite. Mas, no fundo, eu sabia que tinha sido cruel. Daniel sempre expressou amor de forma física. Ele não gritava, não fazia escândalo. Ele demonstrava com gestos, com toques. E eu tinha chamado isso de nojento. Mesmo assim, eu estava orgulhosa demais para voltar atrás. Preferia acreditar que ele precisava de um tempo, que ia passar. O que eu não imaginava era que ao me respeitar da forma mais literal possível, ele criaria uma distância que quebraria tudo que ainda restava entre nós. Naquela noite, ele não tentou me abraçar na cama, como costumava fazer. Deitou de lado, calado, e quando acordei no dia seguinte, ele já estava de pé, vestido para o trabalho. Nenhum beijo de bom dia, nem um toque, nem sequer aquele abraço demorado que ele dava antes de sair. Só um educado, tenha um bom dia. E foi embora. Tentei me convencer de que era apenas um reflexo do que aconteceu, que ele estava digerindo tudo. Mas, olhando para trás, aquele foi o marco. O momento em que a conexão entre nós começou a se desfazer de vez. Daniel mudou da noite para o dia. De um marido afetuoso e caloroso, passou a ser quase neutro. Não havia mais abraços espontâneos no meio da tarde, nem brincadeiras enquanto cozinhávamos, nem aquele costume carinhoso de me puxar para perto no sofá. Os beijos viraram apenas selinhos frios de bom dia ou boa noite. Se eu não tomasse a iniciativa, ele não se aproximava. E se eu me aproximasse, ele mantinha o controle absoluto, como se tivesse medo de ultrapassar algum limite. No início, eu achei que aquilo era exatamente o que eu precisava. Um pouco de espaço, paz, liberdade para estar com ele sem sentir que cada toque era uma tensão disfarçada. Mas bastou a primeira semana para eu perceber que algo estava errado. Lembro de uma noite em particular. Eu estava lavando a louça e Daniel passou atrás de mim para pegar uma bebida na geladeira. Em outras épocas, ele teria me abraçado por trás, feito uma piadinha, apertado minha cintura, ou até me dado aquele tapinha leve e divertido que era só dele. Mas naquela noite, tudo o que ele disse foi, com licença, e seguiu como se eu fosse uma colega de trabalho. Foi seco, mecânico, dolorosamente educado.
Foi então que decidi tocar no assunto. Perguntei por que ele tinha parado de ser carinhoso, e a resposta dele me desmontou. Você disse que minhas reações físicas eram nojentas. Ele disse isso com calma, sem raiva, como quem está apenas informando um fato. Eu não quero correr o risco de te deixar desconfortável de novo. Tentei argumentar. Falei que era absurdo ele achar que não poderia me abraçar sem ficar excitado. Mas ele apenas deu de ombros e respondeu com a mesma serenidade que me deixava louca. Isso acontece naturalmente quando estou perto de você. E como não consigo controlar, a única forma de evitar te desrespeitar é não te tocar. A frieza lógica da resposta dele me cortou por dentro. Ele parecia tão razoável, tão contido. Como se tivesse criado um plano cuidadosamente calculado para nunca mais cruzar a linha do que eu havia criticado. Mas aquilo não era o que eu queria. Eu não queria um homem que me evitasse. Eu queria que ele aprendesse a demonstrar carinho de outras formas, que se adaptasse, não que desaparecesse emocionalmente. Uma noite, assistindo a um filme, tentei me aproximar. Ele gentilmente recusou ficar abraçadinho, dizendo que estava respeitando o que eu havia pedido. E foi aí que, de repente, tudo virou do avesso dentro de mim. Eu senti raiva, confusão, tristeza. Perguntei, então é isso? Você vai me punir para sempre porque eu pedi para você diminuir o tom? A resposta dele foi como uma flecha. Eu não estou te punindo, Mariana. Estou respeitando seus limites. Você deixou claro que meu jeito te incomodava. Estou só tentando não te causar desconforto de novo. E naquele momento, eu ouvi a dor por trás das palavras dele, mesmo que ele estivesse tentando soar calmo. Percebi que talvez eu tivesse passado dos limites. Que no impulso da raiva e do cansaço, eu machuquei alguém que só queria me amar. Mas mesmo assim, em vez de me desculpar, fiquei na defensiva. Por que eu teria que me desculpar por querer me sentir segura no meu próprio corpo? Por que isso me transformava na vilã? Com o passar dos dias, uma nova sensação começou a tomar conta de mim, a ausência do desejo. Por mais contraditório que pareça, eu comecei a sentir falta exatamente daquilo que antes me sufocava. A forma como Daniel me olhava, como se eu fosse a mulher mais linda que ele já tinha visto. Aquilo fazia falta. De repente, o olhar dele se tornou neutro. Respeitoso sim, mas frio. Como se eu fosse qualquer outra pessoa no ambiente, não a mulher com quem ele havia escolhido dividir a vida. Tentei retomar a iniciativa, tentando reacender um pouco da paixão que existia entre nós. Me aproximei mais, busquei aquele contato físico que eu mesma havia rejeitado meses antes. Mas Daniel só respondia o suficiente para não parecer rude, e logo se afastava, como se estivesse se policiando para não ultrapassar uma linha invisível. Era como se ele tivesse colocado uma coleira em si mesmo, e aquilo estava me enlouquecendo. 3 meses se passaram, e eu me sentia cada vez mais invisível no próprio casamento. Me arrumava com cuidado, usava roupas que ele costumava gostar, me perfumava com a fragrância que o deixava animado. Mas os elogios que vinham agora eram secos, protocolares. Você está bonita, com o mesmo tom de quem comenta sobre a previsão do tempo. E quando eu tentava ser mais ousada, sugerindo algo mais íntimo, ele sorria com educação e mudava de assunto. A ironia da situação era cruel. Eu, que antes me queixava de me sentir desejada demais, agora me sentia completamente ignorada como mulher. Daniel estava me tratando exatamente como se eu fosse uma colega de quarto, alguém que ele respeitava, mas que ele fazia questão de manter a distância. Eu me sentia miserável. Sentia falta até das brincadeiras bobas, da forma como ele se empolgava só de me ver com uma das camisetas dele. Agora, até isso parecia ter desaparecido. No 4º mês, eu comecei a entrar em desespero. Daniel continuava sendo prestativo, ajudava com as tarefas da casa, perguntava como foi meu dia, até cozinhava às vezes, mas tudo parecia feito no automático. Como se ele estivesse apenas desempenhando o papel de marido sem a alma, sem o desejo, sem o carinho verdadeiro. Era tudo funcional, mas sem sentimento. Tentei de tudo. Fiz jantares especiais, sugeri filmes que ele adorava, coloquei nossas músicas de casal para tocar. Mas era como se Daniel tivesse aprendido a me amar com um escudo entre nós. Ele parecia ter dominado a arte de me admirar sem se envolver emocional ou fisicamente. E aquilo doía. A pior parte, ele mantinha a calma mesmo quando eu estava à beira de um colapso. Quando eu o confrontava perguntando por que estava tão distante, ele respondia no mesmo tom calmo e racional de sempre: estou apenas respeitando seus limites. E completava: você disse que minhas reações físicas te deixavam desconfortável. Estou fazendo o possível para não te colocar mais nessa situação. Aquilo me deixava furiosa. Eu tentava argumentar que nunca pedi para ele se desligar completamente. Eu só queria equilíbrio. Queria carinho sem que isso se tornasse automático e sexual. Mas para ele, a única solução possível era se distanciar. Até que uma noite, quando sugere que tomássemos banho juntos, algo que costumava ser natural e divertido entre nós, ele recusou. Disse que era melhor evitarmos esse tipo de situação. E quando eu insisti, ele olhou nos meus olhos com um cansaço silencioso e disse: eu não sei mais como te desejar do jeito que fazia antes sem que meu corpo reaja da forma que sempre reagiu. E se não posso demonstrar isso, prefiro não colocar nenhum de nós nessa posição. Eu queria gritar. Não era isso que eu queria. Eu queria que ele se controlasse, não que ele apagasse o desejo. Eu queria que ele me amasse com maturidade, que me olhasse como antes, com calor nos olhos, mas que conseguisse equilibrar tudo isso. Só que para ele, isso parecia impossível. É como meu corpo funciona, ele dizia. Ou sinto tudo, ou não sinto nada. No 5º mês, Daniel precisou viajar a trabalho. Ficaria fora por 6 dias. Antes, isso seria motivo de saudade imediata, mensagens carinhosas, ligações longas à noite.
Mas dessa vez, nossas conversas foram frias. Ele perguntava como eu estava, contava por alto sobre as reuniões, e desligava. Sem flertes, sem saudades, sem dizer o quanto queria voltar para casa. Algo ali estava diferente. Mais do que a distância física, havia uma mudança emocional. Ele parecia calmo, talvez até mais leve. Como se, naquela viagem, tivesse encontrado algum tipo de paz longe de mim, e isso me apavorou. Quando ele voltou, tentei fazer tudo certo. Preparei um jantar especial, fui calorosa na recepção, beijei-o com saudade genuína. Mas a resposta dele foi a mesma de sempre, cordial, gentil, e completamente vazia. Foi como abraçar alguém que já não estava mais lá. Foi aí que o verdadeiro pânico tomou conta de mim. Eu passei meses repetindo para mim mesma que tudo aquilo era passageiro, que Daniel precisava de tempo, que logo ele voltaria ao normal. Mas quando vi após aquela viagem, percebi que talvez aquele homem amoroso e apaixonado tivesse ido embora para sempre, que agora ele era esse estranho educado, um colega de quarto que apenas coexistia comigo. Não consegui evitar os pensamentos sombrios. E se ele tivesse conhecido alguém durante a viagem? E se, nesse tempo longe de mim, ele tivesse descoberto que era mais feliz longe do peso que eu coloquei entre nós? E se outra mulher tivesse o acolhido? Uma que não o chamasse de nojento por demonstrar desejo? A ideia de ele seguir em frente, encontrar alguém que valorizasse o amor dele, que não o fizesse se sentir rejeitado por simplesmente amar. Isso me deu um nó no estômago. Mas em vez de enfrentar tudo isso com sinceridade, me deixei levar pela raiva. Joguei a culpa nele. Pensei que era ele quem estava sendo extremo, ele quem se recusava a encontrar um meio termo, ele quem tinha decidido se desligar por completo. Não vi, ou não quis ver, que talvez eu mesma tivesse empurrado ele para esse ponto. E o pior, eu ainda não fazia ideia do quanto eu estava certa. Mas eu não fazia ideia de que o pior ainda estava por vir. 2 dias depois de voltar da viagem de negócios, Daniel jogou uma bomba no meio de um jantar aparentemente tranquilo. Estávamos ali, naquela rotina de conversas superficiais, trocando palavras polidas, como se fossemos colegas de trabalho dividindo a mesma mesa. Quando, de repente, ele largou o garfo, olhou fixamente para mim e disse com uma calma assustadora: Mariana, acho que não somos mais compatíveis nesse aspecto. Talvez seja a hora de considerar a separação. Na hora, eu engasguei. A comida travou na minha garganta. Assim que consegui parar de tossir, só consegui perguntar, quase sem voz: como assim? De onde está vindo isso? Daniel ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. E então explicou: nossa intimidade praticamente desapareceu desde que você disse que minha atração por você era nojenta. Passei esse tempo todo pensando nisso, especialmente enquanto estava fora. E cheguei à conclusão de que isso não é mais sustentável. Nem para mim, nem para você. O pânico se espalhou pelo meu corpo. Eu tentei justificar, desesperadamente, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu só pedi para você pegar mais leve, não para desistir de tudo. Mas ele foi direto. Eu não sei como pegar leve, com algo que não posso controlar. E não posso continuar num casamento onde minha esposa sente repulsa pelo fato de eu a desejar. Isso não é justo para nenhum de nós. Foi aí que ele me contou o que aconteceu durante a viagem. Naquela noite, depois de um jantar com colegas de trabalho, todos foram a um bar. E lá, uma mulher mais jovem, talvez uns 20 e poucos anos, começou a flertar com ele. Não aconteceu nada, Mariana, ele fez questão de deixar claro. Mas aquela pequena interação me fez perceber uma coisa. Aquela estranha me fez sentir mais valorizado em meia hora de conversa do que você fez nos últimos meses. Desde que você me chamou de nojento, eu tenho carregado esse peso. E nessa viagem, eu percebi o quanto eu estava infeliz. Naquele instante, meu estômago revirou. Tudo que eu conseguia perguntar com raiva era: então você quer me deixar por uma garota qualquer de bar? Mas Daniel respondeu firme, sem elevar a voz: eu quero ir embora porque mereço estar com alguém que não sinta nojo do meu afeto. Que se sinta grata por ser desejada, não irritada. Eu quero alguém que me queira de verdade. As lágrimas vieram com força. Choro feio, desesperado. Eu disse que nunca o chamei de repulsivo, que estava apenas sobrecarregada, estressada, que ele estava exagerando. Mas ele não acreditava mais em mim. Mariana, você disse que era nojento. Disse que era irritante. Tem ideia do que essas palavras fizeram comigo? Por 3 anos eu pensei que era abençoado por me sentir tão atraído pela minha esposa. E de repente, isso virou motivo de vergonha. Eu tentei insistir que não era isso que eu quis dizer, mas as palavras pareciam vazias até para mim. A verdade é que sim, eu tinha dito. E o estrago estava feito. Daniel não parou por aí. Não foi só aquilo, Mariana. Quando foi a última vez que você me elogiou? Que tomou a iniciativa? Que me fez sentir querido de verdade? Sempre fui eu correndo atrás, tentando agradar, buscando um espaço no seu mundo. Até o dia em que você decidiu que até isso era demais. Tentei rebater, listar todas as formas pelas quais eu demonstrava amor, mas ele apenas balançou a cabeça, com decepção. Você se acostumou a ser a desejada, a ser colocada no pedestal, mas nunca parou para pensar em como isso me afetava. E quando finalmente falei, você me tratou como se eu fosse um problema. Desesperada, perguntei com a voz embargada: então é isso? Você vai jogar fora 3 anos por causa de uma discussão? Ele respirou fundo e respondeu com tristeza: isso não é sobre uma discussão. É sobre viver num relacionamento onde eu sou grato por migalhas de atenção, sendo tratado como se meu amor fosse excessivo. Isso não é um casamento, Mariana. É um desequilíbrio constante. E eu não consigo mais viver assim. Num último impulso de dor e insegurança, perguntei se ele havia me traído com a mulher do bar, mas Daniel apenas me olhou com um misto de decepção e cansaço. O fato de essa ser sua primeira preocupação só confirma o que eu já sei. Eu te contei sobre aquela conversa porque ainda acredito na honestidade.
Não porque eu tenha feito algo errado, mas em vez de ouvir que eu estou infeliz, você prefere imaginar traição. Isso só mostra o quanto estamos distantes. Naquela noite, Daniel dormiu no quarto de hóspedes. E foi a primeira vez que eu realmente senti que ele estava me escapando, que eu poderia perdê-lo. Não por causa de outra mulher, mas por minha própria incapacidade de reconhecer o valor do que tinha. Mesmo assim, lá no fundo, uma parte de mim ainda acreditava que ele estava exagerando, que ele estava sendo sensível demais a um comentário feito em um momento de estresse. Eu não fazia ideia de que dali pra frente, tudo desabaria de vez. As semanas seguintes foram um pesadelo. Daniel não estava apenas ameaçando sair, ele estava saindo. Dormia no quarto de hóspedes todos os dias. Começou a consultar advogados, procurar apartamentos. E o mais doloroso era o quão sereno ele parecia diante de tudo isso. Não havia gritos, não havia drama. Só uma decisão firme de quem finalmente entendeu que precisava se proteger de quem mais amava. Eu fiz de tudo. Chorei, implorei, pedi desculpas. Mas nada parecia alcançá-lo. Eu queria acreditar que ainda havia tempo. Que as coisas poderiam ser diferentes se eu me esforçasse mais, se eu dissesse as palavras certas. Mas o olhar de Daniel dizia outra coisa. Era como se por dentro, ele já tivesse ido embora. Como se tivesse feito o luto do nosso casamento enquanto eu ainda lutava para juntar os cacos. Mariana, passei 6 meses tentando ser o marido que você dizia querer. Ele me disse uma noite, quando implorei por mais uma chance. Alguém que demonstrasse carinho sem desejo, que te amasse sem te querer. E sabe o que eu aprendi? Isso não é amor, é atuação, é viver no automático. Foi quando comecei a vasculhar suas redes sociais feito uma obsessão. Procurava qualquer sinal da mulher do bar, ou de alguma outra. Mas o que eu encontrei foi ainda mais doloroso do que qualquer traição. Daniel estava se reencontrando com ele mesmo. Voltou a ter contato com amigos que eu havia, mesmo que discretamente, afastado ao longo dos anos. Retomou hobbies, passou a cuidar da saúde, e até voltou à terapia, coisa que eu sutilmente, sempre desincentivei. Ele estava se tornando uma versão mais segura, mais feliz, mais livre. Uma versão que eu mal reconhecia. Meus próprios amigos começaram a notar sua ausência, e quando eu tentava explicar o que tinha acontecido, tentando me colocar como a parte ferida da história, até eles me olhavam com certo incômodo. A Sara, uma das minhas amigas mais próximas, chegou a dizer: "Espera, você disse pra ele que era nojento estar atraído por você?" Foi como um soco no estômago. A Lisa, com aquele jeitinho direto dela, completou: "Você tem noção de quantas mulheres dariam tudo pra ter um parceiro que depois de 3 anos, ainda se sente loucamente atraído por elas?" Naquele momento, eu percebi que até meus amigos estavam do lado dele, e o pior ainda estava por vir. Descobri, por meio de conhecidos em comum, que Daniel não estava com a mulher do bar. Ele estava saindo com outra pessoa. Uma professora, mais jovem, que ele conheceu no grupo de terapia. Tinham dito que ela achava Daniel incrível, e diferente de mim, não tinha medo de demonstrar isso. Soube que eles costumavam se encontrar em uma cafeteria próxima ao trabalho dela. E num dia de fraqueza, eu fui até lá. Os vi sentados juntos rindo, conversando, tão à vontade. Ela encostava no braço dele com naturalidade e ele se inclinava, receptivo, com aquele sorriso que um dia foi só meu. Foi nesse momento que a ficha caiu. Eu não tinha perdido apenas um marido. Eu perdi um homem que me amou com tudo o que tinha, que me desejava intensamente, que me fazia sentir única. E eu joguei tudo isso fora porque, em alguns momentos, a intensidade dele me incomodava. Decidi escrever uma carta. Apareci no apartamento novo do Daniel, segurando aquela carta como se fosse minha última chance de consertar o passado. Ele abriu a porta, estava sereno. Cansado talvez, mas firme. "Marina", ele disse, com aquela gentileza firme que sempre teve, "eu estou com alguém agora que me faz bem. Alguém que me acha bonito, que gosta de como eu a desejo, que inicia carinho, que me faz sentir querido. Eu não posso voltar para um lugar onde ser eu mesmo significa me sentir um erro." Tentei insistir. Eu sei que errei, mas eu posso mudar. Eu quero consertar isso. Ele balançou a cabeça lentamente. "Você teve 6 meses para mudar. 6 meses em que eu tentei, com gestos, com silêncio, com respeito. E tudo que eu recebi de volta foi frustração porque eu não te perseguia mais. Você não está arrependida do que disse. Está arrependida de ter perdido o controle da situação." E ele tinha razão. Mesmo ali, de pé na porta dele, chorando e implorando, uma parte de mim ainda achava que ele deveria ter insistido mais. Que ele deveria ter encontrado uma forma de lidar com a minha crítica, como se fosse a obrigação dele traduzir o meu desprezo em compreensão. Mas o que eu aprendi, tarde demais, é que quando você chama o amor de alguém de nojento, isso não se apaga com um pedido de desculpas. Isso marca. Hoje, 6 meses depois, estou sentada nesta casa vazia. Daniel levou metade dos móveis e agora quem vive aqui sou só eu, com o eco das escolhas que fiz. De vez em quando, vejo fotos dele nas redes sociais. Ele e a nova namorada, sorrisos sinceros, olhares de carinho. Ela escreve coisas como: "Não acredito que esse homem maravilhoso é meu." Frases que eu nunca me dei ao trabalho de dizer. Eu subestimei o quanto ele precisava ser valorizado, e agora vejo claramente. Ele está incrível, seguro de si, feliz e amado, do jeito que ele sempre mereceu ser. E eu, estou aqui, me perguntando como deixei a melhor coisa que já me aconteceu escapar pelas minhas próprias mãos. Como fui egoísta demais para enxergar, e ingrata demais para valorizar enquanto ainda tinha tempo. Mas talvez, no fundo, o motivo de eu estar sozinha agora seja porque eu ainda não entendi tudo, porque uma parte de mim ainda acredita que ele desistiu fácil demais. E talvez seja justamente por isso que eu perdi tudo. E assim termina a história de hoje. Se você curtiu, deixa o like e comenta aqui embaixo o que achou. Seu apoio é super importante para que o YouTube mostre nosso conteúdo para mais pessoas.
E se você chegou agora, já se inscreve no canal para não perder nenhuma história nova. Obrigado por assistir, mais está a história do nosso canal e nos veremos no próximo vídeo.